Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar contribuições de Mendel para a história da genética. Apesar de vários estudos sobre esse assunto ocorrerem há muito tempo, foi o monge Gregor Mendel que sistematizou esses assuntos, esses estudos sobre a herança das características hereditárias, utilizando assim de recursos matemáticos para explicar todos esses fenômenos. Embora, pelo fato de ele ser matemático, trabalhar com probabilidades, ele foi meio que excluído do mundo científico. Seus trabalhos não foram considerados por muitos anos, porém hoje esses trabalhos assim são de extrema importância para a gente entender muita coisa, sobre os mecanismos da herança genética, ok? Mendel nasceu em 1822, numa região chamada Morávia Silésia, que pertencia antigamente ao Império Austríaco. Foi batizado em 22 de julho e pertencia a uma família de humildes camponeses, aqui, até hoje, aqui com um patrimônio histórico, a casa de Mendel. Quando ele se tornou monge, ele optou por um outro nome, Gregor. Ele tinha esse cargo daí de supervisão no Jardim dos Mosteiros, que foi algo de extrema importância para que ele realizasse esses estudos. Trabalhando no próprio, ali no canteiro, nos jardins, ele conseguiu observar uma planta chamada ervilha de cheiro, que permitiu com que ele fizesse os experimentos. E por que ele escolheu a ervilha de cheiro para fazer esses estudos? O material escolhido tinha que levar em consideração alguns fatores, como fácil cultivo, produz um grande número de descendentes férteis, então é importante para um estudo científico de maior proporção, variedades de fácil identificação e com características distintas, ciclo de vida curto, que permite várias gerações em pouco tempo, e também uma facilidade para você fazer a polinização artificial, para você induzir ao estudo, induzir os cruzamentos preferenciais que se desejava naquele momento. Então, quais foram basicamente os experimentos de Mendel? Ele pegou as chamadas ervilhas de cor verde e de cor amarela, que ele chamava de linhagens puras, fez cruzamentos entre elas e observou as linhagens, a formação de linhagens híbridas. Entendendo isso, ele compreendeu que na hora da formação de gametas, por exemplo, os fatores que determinavam lá as ervilhas amarelas iam para um determinado gameta e que determinavam as ervilhas verdes iam para outro gameta. Esses indivíduos então foram chamados por Mendel de híbridos, que aparece aqui, Então ele cruzou as linhagens puras, obteve o híbrido e fez a chamada autofecundação desses híbridos, gerando ali sementes amarelas e verdes outra vez, na proporção de 75% de amarelas para 25% de verdes, o que ele chamou de proporção 3:1, ok? Determinou então que algumas características são dominantes sobre as outras, Então a gente vai chamar hoje de dominantes e recessivas, Para a cor da semente, a amarela é dominante sobre a verde. Primeira lei de Mendel: cada caráter, cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, que é o que a gente falou, indo o fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. E já na segunda lei, esses fatores, que a gente chama hoje de alelos, para duas ou mais características se distribuem de forma independente na formação dos gametas e se combinam ao acaso. Por exemplo, sementes amarelas e lisas, sementes verdes e rugosas, o caráter amarelo e verde determina a cor e o caráter liso ou rugoso determina outra coisa. E são independentes um do outro, formando ao acaso as combinações. Ok, gente? Então, nesse vídeo nós falamos sobre contribuições de Mendel para a genética. Espero que vocês tenham gostado e até breve!